Olá, eu sou a professora Juliana Rocha e hoje eu vou contar para vocês o que eu faria se eu estivesse no ensino médio. Gente, a questão é, muitas das coisas que eu aprendi depois com a neuroeducação e estudando aprendizagem, desenvolvimento cerebral e biologia da aprendizagem, eu fazia sem saber. Então, eu não vou fazer o vídeo focado no que eu fiz e mudaria, né? Mesmo tendo um pouquinho de base nisso. É aquela dica mesmo para você. Então, você está entrando no ensino médio agora. Que dica que você pode receber minha, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida a longo prazo? Essa dica, esse vídeo é focado para todas as pessoas que estão no ensino médio ou que vão entrar um dia, enfim, ou que tem um filho no ensino médio. O que eu quero dizer é, eu vou começar desde o primeiro ano, mas se você está no segundo ano, você pode pegar as minhas ideias do primeiro ano, fazer nos primeiros 6 meses, fazer as minhas ideias do segundo ano nos segundos 6 meses. Por exemplo, se você está no terceiro, você também consegue dividir aí, faz um pouquinho menos, um mês como se estivesse no primeiro, uns 3 meses como se estivesse no segundo, e aí o restante do ano você termina, você completa como terceiro. O importante é começar hoje, agora, já. Então, lá vai as minhas dicas. Se eu estivesse no primeiro ano do ensino médio, como que eu faria para estudar? Ou o que eu focaria os meus estudos? 20 minutos por dia, no intervalo de 10 minutos, nas disciplinas do dia. Por exemplo, não importa se eu estudasse de manhã, né, se eu assistisse às aulas pela manhã ou pela tarde, o importante era, eu faria uma rotina em que eu estudaria antes de dormir, tá? Eu não poderia passar por um período de vigília do sono, que é o período que muitas das nossas memórias são descartadas. Então, se eu assistisse às aulas de manhã na escola, eu ia chegar, provavelmente eu já ia almoçar, porque eu sou muito faminta, provavelmente ia almoçar, tomar um banho e tal, e dedicaria os meus estudos à tarde. Se eu estudasse no período vespertino, assistisse às aulas à tarde, eu iria chegar da escola, provavelmente tomar um banho, comer alguma coisa e me concentraria no período da noite, né, antes da vigília do sono. Bom, como eu estudaria? Então eu pegaria as minhas aulas do dia. Geralmente a gente tem 6 aulas na escola, né, seja de manhã ou à tarde. E aí eu veria, então quais foram as minhas aulas no dia? Essas seriam as disciplinas que eu estudaria naquele dia. E aquela aula do dia. E como estudar? Fazendo exercícios. Então, por exemplo, tive português. A professora deu lição de casa? Se deu, eu vou usar esse período de 20 minutos para fazer as lições daquele dia. E assim eu aproveito e dou uma relembrada no conteúdo, no que eu assisti, um rabisco ali, puxa uma setinha, anota alguma coisa que você considerou ao fazer a lição de casa. A professora não passou a lição de casa, eu iria criar a minha própria lição. Sei lá, fazer uma redação, ler uma página do livro com anotações, fazer alguns exercícios do livro, adiantar alguns, que seja. Mas eu ia pegar 20 minutos do meu dia para estudar aquela disciplina do dia. Gente, das 6 aulas, obviamente que tem disciplina que eu não estudaria, que são aquelas disciplinas que não caem diretamente à teoria em vestibular. Então, por exemplo, educação física, arte. Então, eu pegaria as disciplinas que eu sei que eu precisaria, né, ter uma desenvoltura ali na hora de prestar o vestibular. Isso não significa que umas são mais importantes que as outras, porque a importância não é dada pelo vestibular. Atenção! Eu estou dando dicas de como o que eu faria no ensino médio para não ter que fazer cursinho depois que acabasse o terceiro ano do ensino médio. Acho que melhor, me posicionei melhor agora. Senão dá aquela impressão de disciplina vaga, e não é isso. Por exemplo, essas disciplinas que eu comentei. Gente, educação física é uma das melhores disciplinas para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Se você não sabe a diferença de direita e esquerda, por exemplo, esquece lógica. Mas é sério, artes, o desenvolvimento, a educação artística é excelente para coordenação motora fina e também desenvolvimento de postura e aprendizagem. Então, assim, toda disciplina escolar é importante, tá? Eu tô focando aquelas que eu estudaria com mais afinco para o vestibular. Por quê?
porque assim eu diminuiria um pouquinho o tempo ali de estudo. Então, de 6 disciplinas no dia, de repente, eu tive uma que é dobradinha, aí já cai, de repente eu tive 2 dobradinhas. Então, eu não faria uma meta. Eu vou estudar 3 horas por dia. Não, no máximo seria 3 horas. Por quê? Porque eu estudaria 20 minutos a disciplina, 10 minutos de descanso, sem tela. Não pegaria meu celular conforme ou durante os meus estudos, né? A menos para assistir uma videoaula, alguma coisa, alguma ferramenta de aprendizagem. Mas os meus 10 minutinhos de descanso, eu faria algo, né? Eu levantaria, bebia uma água, voltava, fazia um alongamento, coisas mais dinâmicas. No segundo ano do ensino médio, eu aumentaria esse tempo. Todos os dias, no meu momento de estudo, eu aumentaria para 30 minutos cada disciplina, com 15 minutos de intervalo entre uma e outra. E nesses 15 minutos de intervalo, eu me acostumaria a fazer alguma coisa para mim, ou pela casa, sei lá. Ia limpando meu quarto, sabe? Então, estudei, vou dar uma limpadinha aqui agora. Vou dar uma organizada nessa gaveta até o tempo e aí voltaria para estudar, porque assim também eu iria conseguir fazer com que o meu cérebro se distraísse o máximo possível para depois voltar focado o máximo possível. E finalmente, no meu último ano do ensino médio, agora eu vou aumentar. E agora vocês vão ver o porquê que eu falei para vocês que se vocês já estivessem no terceiro ano do ensino médio, começarem com as dicas do primeiro e do segundo ano, para depois vir com as dicas do terceiro ano do ensino médio. Porque no terceiro ano do ensino médio, eu aumentaria o meu tempo de 30 minutos para 50 minutos. Sim, eu estudaria pelo menos uns 20 minutos ou até uns 30 minutos a disciplina do dia, né, com aquelas lições do dia, do que eu estaria aprendendo na escola, mas no meu restante tempinho final até os 50 minutos, eu faria exercícios anteriores dos vestibulares que eu gostaria de prestar. Então, previamente, eu já teria impresso algumas provas da USP, da Unesp ou de outras universidades públicas, federais que eu queria, que federal é o Enem, né, mas é nesse sentido. Eu já teria impresso essas provas. Então, hoje é dia de eu estudar matemática. Ok. Então, o que eu aprendi hoje na aula? Aprendi isso, vou fazer a tarefa, vou fazer os exercícios tal. E agora? 10 minutinhos, 15, 20 minutinhos finais, eu vou me dedicar a resolver exercícios de matemática de provas anteriores. Não necessariamente daquele conteúdo que eu aprendi no dia. Qual seria o objetivo disso? Aquela retrospectiva, né? O que eu acertei? Ou seja, o que eu ainda lembro ou, como eu gosto de falar, o que eu realmente aprendi. Porque o que você aprendeu, você não esquece. Então, o que você realmente aprendeu, você vai conseguir resolver. Às vezes você não entendeu o enunciado e aí você vai buscar ali o significado de uma palavra para tentar entender aquele enunciado. Às vezes você começou a desenvolver bem e chegou ali no meio do caminho, você se perdeu. E depois, quando você fizer essa conferência, né, que eu poderia usar até os meus 20 minutos de intervalo para isso, depois que você fizer aquela conferência, eu saberia exatamente qual era o ponto que eu teria que retomar na próxima vez que eu estudasse aquilo, né? Se eu não tivesse mais tempo ali naquele momento. Porque é assim que eu saberia exatamente quais seriam os pontos que eu tinha que ter de retomada, de revisão de assuntos que já tinham ficado em anos anteriores, tá bom? Então, essas seriam as minhas dicas e estratégias se eu estivesse no ensino médio hoje. Eu tenho certeza que ao longo dessas dicas, dessas etapas, vocês vão ter muito sucesso na hora de prestar o vestibular. Por quê? Porque de fato vocês não vão estar estudando para tirar nota. Vocês vão estar estudando ali, um pouquinho por dia. Aí, no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ter um ano inteiro para se acostumar a ter essa rotina de estudos e ao mesmo tempo com as suas saídas, com vida social. No segundo ano, vocês aprenderiam a aumentar um pouquinho mais. No começo sempre é difícil, mas depois que você pega aquele ritmo, vai. Para daí no terceiro
ano você ir com força total, não ficar nem tão cansado de ter estudado todos os anos, porque tem gente que já exagera, né? No primeiro ano já começa que não tem mais nem vida. Não. Então, acima de tudo, o equilíbrio entre estudar bem, estudar com qualidade e o equilíbrio de ter uma vida com qualidade também. Você, com seus amigos, com a sua rotina, é muito legal vocês terem amigos de escola, porque é uma fase que passa depois com a faculdade, depois com os compromissos da vida adulta. Vocês vão se dispersar, é algo normal, mas é legal você ter aquele convívio, aquela rotina, aquelas palhaçadas, aquelas brincadeiras, sem perder o foco da sua vida, o foco do seu protagonismo, porque afinal você vai precisar desse tempo e esse tempo vai ser muito cobrado de vocês no futuro, ok? Então, essa é a minha dica para vocês. Se tiver dúvidas, pode deixar aqui no comentário. Se tiver algum tema que vocês gostariam que eu comentasse sobre, também pode deixar que eu leio todos. Um beijo e até o próximo vídeo!